Hoje é segunda-feira, dia 25 de dezembro de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Celebramos o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. A encarnação de Jesus é um evento que se deu na história, mas ao mesmo tempo ultrapassa de longe toda a dinâmica da mesma história. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Hoje nós temos dois textos propostos para a liturgia do dia 25. Existe uma missa chamada Missa da Aurora, que se celebra desde a madrugada do dia 25 até o meio-dia, pela parte da manhã deste mesmo dia 25. E aí meditamos o Evangelho de Lucas no capítulo 2, versículos de 15 a 20. Mas temos a missa do dia do Natal, que deve ser celebrada então no dia 25, a partir do meio-dia até o final do dia. E aí lemos o Evangelho de São João, no capítulo 1, versículos de 1 a 18. O texto de Lucas, do capítulo 2, versículo de 15 a 20, fala justamente depois que os anjos anunciaram aos pastores o nascimento de Jesus, eles conversam entre si e vão apressadamente até Belém para ver o menino Jesus, Maria e José na manjedoura e falam de tudo o que ouviram. O texto de São João, no capítulo 1, versículo de 1 a 18, fala o texto que São João faz uma reflexão teológica grandiosa sobre o mistério da encarnação. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, que é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que existia desde sempre, que veio, tomou a nossa carne, nasceu para a nossa salvação. Hoje, então, dado essas duas missas, dois textos, tanto de orações quanto de liturgia, de leitura da palavra para nós, eu não vou escolher nenhum dos evangelhos. Quero fazer um comentário abrangendo esses dois textos para a gente refletir um pouquinho sobre esse mistério do Natal. No Evangelho de Lucas, então, nós temos alguns destaques para o nosso fortalecimento da musculatura espiritual. São Lucas diz que os anjos estavam ali em volta dos pastores e glorificavam a Deus. O ser humano não tem condições plenas e totais de dar a devida honra e glória a Deus. Assim, num momento tão grandioso como o nascimento de Jesus, os anjos não são enviados apenas para anunciar, mas também para dar suporte e glorificar a Deus. E, de certo modo, isso acontece todas as vezes que celebramos a Santa Missa. Nós não somos capazes de dar glória e de adorar necessariamente a Deus como devia. Por isso, os anjos estão ao redor do altar, mesmo que não visto aos nossos olhos, adorando e dando glórias a Deus. Os pastores, diz o texto, tomaram a decisão de ir a Belém ver o que o Senhor revelou. Essa atitude dos pastores deve ser a nossa atitude neste Natal. Irmos a Belém significa visitarmos o mistério da encarnação,
Não é só para dizer feliz aniversário, Jesus, nós estamos celebrando o Natal. Não é só para ouvirmos as leituras, participarmos da missa. Mas é preciso que espiritualmente nós cheguemos até Belém. Nós decidamos por Belém, pelo mistério da encarnação, e compreendamos e buscamos entender esta glória revelada. Deus revelou uma grande glória, um mistério imenso para a salvação do mundo. Jesus ter nascido em Belém é algo grandioso, grandioso para a nossa vida, para a nossa salvação. Ainda o texto de Lucas diz que os pastores foram às pressas, igual Maria, que também foi às pressas encontrar Santa Isabel. E este ir às pressas significa que não dá para deixar para depois, que não podemos viver o Natal como só numa comemoração, com comidas, com festas, com isso e com aquilo. Precisamos, sabendo desse mistério tão grande, revisitar espiritualmente Belém e às pressas, porque ali está o mais importante, o mais precioso para a nossa fé. E lá encontraram Maria, José e o menino. No mistério da encarnação, a presença de Maria e de José tem uma relevância muito grande. Ainda pensando sobre isso, este ano a Igreja celebra 900 anos do presépio, desde que São Francisco teve essa bela intuição e montou pela primeira vez o presépio. Então, visitar um presépio, se deter um pouquinho diante do presépio e meditar a beleza disso, pode nos ajudar pensando também nessa atitude dos pastores. Por fim, mais 2 pontos que fica muito forte nesse texto. Diz que quando chegaram lá, contaram o que fora dito pelos anjos e que Maria guardava no coração. A gente precisa compreender o que Deus vai falando para nós na história, na vida, mas guardar também no coração, porque aqui no coração isso vai sendo remoído, virado, compreendido, assumido, transformado. E a atitude bela dos pastores, que depois voltaram glorificando a Deus. Este dia de Natal, esta 8ª de Natal que vamos viver daqui por 8 dias, deve nos fazer glorificar imensamente a Deus, que nos deu seu Filho, que nos deu a salvação. Quanto ao Evangelho de São João, o texto que fala do Verbo que assumiu a nossa carne e que nos resgatou, então nós vemos que São João apresenta uma mensagem profunda e a pergunta que ele pretende dar resposta é: quem que é este menino que nasceu na gruta de Belém? São João não faz uma genealogia como fez Lucas, como fez Mateus. São João começa mostrando que esse menino já existia. Esse menino é Deus desde sempre. Ele existia desde sempre. Ele participa de toda a obra da criação e de todo o propósito de Deus. Portanto, São João nos apresenta que Jesus é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Isso aqui é algo essencial para ser meditado no Natal. Tem muita gente por aí com heresias, dizendo que a encarnação não é Deus que tomou a carne humana e que não existe em Jesus 2 naturezas. Então que Jesus é só um enviado de Deus, só uma pessoa especial. Outras heresias que não assumia essa encarnação, dizia que ali era só uma casca, né?
Mas a igreja sempre proclamou, e isso é doutrina de fé de vários concílios, e Constantinopla também viveu isso, o sino de Nicéia, o concílio de Nicéia, o concílio de Constantinopla reforçaram isso justamente, as duas naturezas divinas, humana e divina em Jesus, essas duas naturezas. Assim, também de que Jesus é igual ao Pai em essência, porque ele é Deus, né? Mas é distinto em natureza. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três naturezas. E o ponto central, Jesus é Deus, o divino. Jesus não é um anjo, não é um enviado, não é um homem especial que foi investido. É o próprio Deus que desceu dos céus. É a luz que venceu as trevas para iluminar o ser humano, para iluminar o mundo. Senhor Jesus, luz do mundo, Verbo encarnado, nós te pedimos, dai-nos a alegria de viver este Natal, de contemplar e acolher com gratidão o teu nascimento, que nos salvou, que nos trouxe vida nova. Alegra, Senhor, os corações que estão despedaçados por preocupações, por doenças, por medos, por incertezas, por perseguições e todo tipo de dificuldade. Dai, Senhor, que esta tua presença, assumindo a nossa humanidade, continue a ser sinal de vida, de resgate para todos. Brilha, Senhor, a tua luz sobre todos nós. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.